Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da quarta semana do volume 4 dos PETs. Número 1. Observe o mapa e responda a questão. É um mapa sobre o PIB dos municípios aí do Brasil. O espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar as desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. Quais as unidades da federação com maiores rendimentos médios e quais as unidades com menores rendimentos. Aí, como eu sempre prefiro fazer, gente, eu coloquei por regiões ao invés de pôr por unidade da federação, ou seja, ao invés de pôr por estados, porque eu acho que aí dá uma discrepância maior, uma diferença maior, né? Por causa da desigualdade regional muito forte no nosso país. E aí a gente observa que as regiões Sudeste e Sul são as que têm os maiores rendimentos médios no PIB, e em contrapartida as regiões Norte e Nordeste são as com menores rendimentos médios aí no PIB. Ok? 2. Observe o gráfico Brasil Concentração de Renda 2015 e responda. A. Compare a proporção de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e a de pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos. Verifique o valor atual do salário mínimo, faça as contas da renda mensal dessas pessoas e compare. Bom, gente, ao compararmos, né, a gente pode observar que as pessoas que vivem com até 2 salários mínimos vivem com aproximadamente R$ 2.090 por mês, né? Aproximadamente não, é o que vive mesmo. Na conjuntura atual, que o salário mínimo tem de R$ 1.045. E as pessoas que vivem com até 20 salários mínimos vivem com R$ 20.900 por mês, né? Então, a diferença salarial mensal entre essas pessoas, das que vivem com 20 para as que vivem com até 2, é de R$ 18.810, né? Isso deixa muito evidente, né, a má distribuição de renda que existe no país, né, e a desigualdade social também no país. Então a gente tem aí 25%, aliás, 24% da população que vive de 1 a 2 salários mínimos e 1% da população que vive com mais de 20 salários mínimos, né? Isso é uma total má distribuição de renda e, consequentemente, uma desigualdade social que abrange o nosso país. B. No gráfico fica evidenciada a desigualdade de renda no país, pois 5 milhões de pessoas vivem com apenas um salário mínimo. Cite uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição da riqueza no Brasil. Bom, eu citei várias, né? Equilibrar melhor a distribuição da renda, né? Valorizando mais os trabalhadores que ganham pouco, aumentando o salário mínimo, né? Melhorando os salários que são dos trabalhadores que recebem menos, né? Taxar as grandes fortunas, né? Que não há taxação de grandes fortunas, ou seja, os grandes afortunados, os mais abastados, tem que ter uma taxação sobre as fortunas deles. Os países mais desenvolvidos do mundo fazem isso e o Brasil não faz, né? O que é surreal. Realizar uma reforma tributária, né? Onde os mais ricos e mais abastados paguem mais impostos em relação aos mais pobres, né? A lei do imposto, ela existe assim, né? A lei do imposto, ela surgiu como uma lei meio que Robin Hood. Quanto mais você tem, quanto mais rico você é, mais imposto você paga, né? E na balança tributária brasileira, né, na carga tributária brasileira, essa proporcionalidade ela é um pouco desigual, né? Porque proporcionalmente pelo que recebem, os mais ricos acabam pagando menos imposto, né, que os mais pobres, e menos imposto principalmente que as classes médias, né? Hoje no Brasil quem paga mais imposto é a classe média, né? E os mais ricos vivem aí num paraíso, porque proporcionalmente pelo que eles ganham, pelo que eles têm, eles pagam muito pouco imposto. Então isso aí também tem que haver uma reforma tributária para melhorar isso e, né, equilibrando, obviamente, essa distribuição de renda, melhorando a desigualdade social no nosso país. 3. Observe o histograma Regiões Rendimentos Médio Mensal 2013 responda. A. Observe o histograma, compare o rendimento dos habitantes entre as regiões brasileiras
e anote suas conclusões. Bom, gente, o rendimento das populações, aí a gente até falou isso no gráfico aí que a gente observou para fazer a questão número 1, né? O rendimento da população nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste são muito maiores do que o rendimento da população das regiões Norte e Nordeste, né? Isso se deve ao fato de no Brasil haver também uma desigualdade regional muito grande, né? E por que acontece essa desigualdade regional? Falta da atuação do poder público, uma atuação efetiva do poder público em algumas regiões. Nesse caso, obviamente, uma falta, uma ausência de atuação do poder público nas regiões Norte e Nordeste. O poder público, eu falo poder federal mesmo, o governo federal. Esse é o mapa de 2013, né? E essa situação dessa desigualdade regional ela já foi maior do que a gente está observando nesse mapa, só para vocês terem uma ideia de quão grande era essa desigualdade regional. B. Compare também a diferença dos rendimentos entre o espaço urbano e o espaço rural, assim como os homens e as mulheres em cada um desses espaços, quais possuem os menores rendimentos e quais possuem os maiores rendimentos. Anote. Então, em relação ao espaço urbano e rural, né, a gente nota que há um maior rendimento no espaço urbano, né? Por que isso? Porque o nosso país ele tem uma economia voltada, né, predominantemente ao segundo e ao terceiro setor da economia, né, que são as indústrias, turismo, comércio e por aí vai. E esses setores da economia, que é o setor terciário e o secundário, eles se concentram nas áreas urbanas, logicamente. Então, as áreas urbanas vão empregar mais pessoas. Então, o rendimento, se tem mais pessoas empregadas, obviamente que o rendimento também vai ser maior, né? Nessas áreas. Vai ter muito mais gente tendo rendimento nessas áreas do que nas áreas rurais hoje em dia, né? Se a gente está falando em relação àquele gráfico, é um gráfico de 2013. Se a gente pegar um gráfico lá de 1920, por exemplo, vai ser o contrário, né? As áreas rurais naquela época ia ter um rendimento maior porque teria mais pessoas empregadas na área rural naquela época, porque a nossa economia ainda era muito voltada ao setor primário, ok? Então, o setor urbano, hoje em dia, e nesse mapa aí, né, nesse gráfico, fica evidente isso, ele é o que tem o maior rendimento. E a gente observa também que as mulheres possuem menores rendimentos em relação aos homens, tanto no setor rural quanto ao urbano. Isso deve a uma sociedade machista, né? Ao longo dos anos, as mulheres não tiveram os mesmos direitos que os homens, né? As mulheres elas foram adentrando no mercado de trabalho, isso tem muito poucos anos, né? E até hoje elas são em menor número do que os homens dentro do mercado de trabalho. Elas estão em maior número em relação a antes, né? Antes as mulheres tinham uma menor participação dentro do mercado de trabalho do que hoje, mas essa participação ainda sofre essa consequência aí de uma menor valorização. Às vezes a mulher ocupa o mesmo cargo do que o homem numa empresa ou qualquer lugar de trabalho, dentro do mercado de trabalho, e o homem é mais valorizado, tem um salário maior, né? Isso se deve ao machismo da sociedade, a desigualdade de gênero, né? Dentro da nossa sociedade também, ok? 4. Analise atentamente a imagem a seguir. É uma imagem que mostra o Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, né? E a área central mais ao fundo aí de Belo Horizonte. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? Bom, o que mais se destaca, né, é a presença de casas menores, mais simples, em local de risco socioambiental, casas de pessoas com poder aquisitivo menor, ou seja, pessoas mais pobres, no Morro do Papagaio. E em contrapartida, casas e prédios maiores, mais sofisticados na área central de Belo Horizonte, né? Ou seja, essa área central ela é ocupada por pessoas mais ricas, obviamente, né? E é uma área de menor risco socioambiental para se viver. Essa área central aí onde estão os prédios maiores aí.
O que deixa evidente, obviamente, a desigualdade social. Só de observar essa imagem, a gente já observa essa desigualdade social que existe entre essas duas áreas. Ok? B. Como essa paisagem expressa a desigualdade social existente em nosso país? Bom, parte de toda a infraestrutura que a gente observa nelas, né? A infraestrutura urbana existente nessas duas áreas, né? São duas áreas que estão próximas uma da outra, praticamente coladas uma na outra. Mas há uma diferença entre as infraestruturas urbanas. Quais infraestruturas que eu estou me referindo? As casas, as ruas e outras infraestruturas urbanas que dá para ser observado nessas imagens, né? Há uma diferença muito gritante, né, entre uma área e outra, né? E isso evidencia, obviamente, essa desigualdade social que é presente no nosso país e está presente nessa imagem. E isso nos é evidenciado a partir da observação dessa imagem. 5. Em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Anote como eu trabalho essa ONG e faça um gráfico histograma apontando as regiões brasileiras que possuem ainda nos dias de hoje esse tipo de trabalho. Aí, pessoal, eu peguei, cada um pode pegar a ONG quiser, eu peguei a ONG Passos da Criança, né? Vocês não tem que necessariamente pegar essa ONG, pode pegar outras que vocês pesquisaram, hein? Ela foi fundada em 2004, né? A Passos, como ela é carinhosamente chamada, é uma organização da sociedade civil, ou seja, uma ONG, que atua há 16 anos, com o objetivo de gerar transformação social por meio de desenvolvimento integral de crianças, ou seja, as crianças vão para essa ONG e ficam em tempo integral em escola, né, e depois elas ficam em tempo integral nessa ONG, né, de crianças e adolescentes, na comunidade da Vila Torres, em Curitiba, né, evitando que essas crianças e adolescentes adentrem, né, no trabalho infantil. Esse trabalho infantil que a gente está falando é um trabalho infantil que tira completamente da criança, do adolescente, o poder, o direito, né, aliás, dela estudar, né, e tudo mais. Não é aquela ajuda, né, lavar a casa, lavar pratos, né, lavar os talheres dentro de casa que a gente faz, que as crianças e adolescentes podem fazer os pais, né? O trabalho infantil é considerado a partir do momento que há uma retirada de direito daquela criança, a partir do momento que que aquela criança, que aquele adolescente é exposto a condições ruins, né? Tanto no trabalho como em outros setores que ela vai ser exposta, né, por estar trabalhando. Aí a segunda pergunta, né, o que pede aí, né, pedindo para colocar, né, um gráfico, fazer um gráfico, um histograma, né, onde aponta as regiões brasileiras que possuem ainda nos dias de hoje esse tipo de trabalho. Na verdade, quase todas ou todas as regiões brasileiras vão apontar e vão ter esse tipo de trabalho ainda hoje, infelizmente, né? Mas vai haver diferença. Então eu peguei esse gráfico aí que mostra, né, o total de pessoas ocupadas com de 5 a 17 anos, né? E aí vocês observam onde está de amarelo mais claro, são as regiões, os lugares que têm menor índice de trabalho infantil. Já os lugares com um laranja mais forte e chegando até o vermelho mais escuro, a gente observa que tem um índice maior de trabalho infantil. E a gente pode observar que Minas Gerais e São Paulo são os estados com maior índice, aí, segundo esse gráfico, de trabalho infantil. Ok?